Bom, o tema da minha mensagem de hoje é como melhorar meu relacionamento com Deus. Essa foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, depois de uma ministração onde eu vi um grupo de 200 ou mais pessoas à frente aceitando Jesus. Uma pergunta permeou minha mente semana passada, se eu iria para o mesmo endereço que eu estava oferecendo às pessoas. Eu confesso que isso me assustou um pouquinho, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é como se Deus estivesse falando ao meu coração: Cláudio, você tem mandado as pessoas irem ao meu encontro, mas a minha pergunta é: você tem ido ao meu encontro? Você tem se esforçado para melhorar o seu relacionamento comigo? E pensando nisso, nessa reflexão que é minha, eu só estou compartilhando com vocês, nasceu essa ideia de falar como melhorar o meu relacionamento. Por isso é que o tema é o meu relacionamento com Deus, e eu quero dividir com vocês. O texto que eu quero abrir é Oséias 6:3. Profeta Oséias, capítulo 6, verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, ó Pai, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Bom, com certeza, quem mais vai se beneficiar com a nossa comunhão com Deus, ou com a melhoria do nosso relacionamento com Deus, é a nossa casa, é a nossa família. Isso é uma grande verdade. Se você melhorar seu relacionamento com Deus, os primeiros a sentir os reflexos dessa melhora serão seus familiares, aqueles que convivem com você de perto. Pautado nisso, como eu fiz no primeiro culto, eu quero fazer nesse. Eu preciso que você se levante agora. Eu preciso que você simbolicamente direcione a mão para o seu lar, para onde você acredita que está situado aí o seu lar, e nós vamos orar, deixando uma palavra de bênção para a sua casa, para a sua família. Abner, sobe aqui por favor. Levante sua mão, ok? Estenda em direção à sua casa, abençoando a sua casa, pedindo para que Deus venha agir sobre a sua casa. Vamos falar com o nosso Deus. Não há prova maior de fé do que a nossa oração. Vamos falar com Ele crendo que Ele está ouvindo e que Ele vai responder a nossa oração. Senhor Deus, Pai querido, te damos graças, te louvamos, te bendizemos, reconhecemos o Teu amor, reconhecemos a Tua comunhão, reconhecemos o Teu favor, reconhecemos que o Senhor o tempo todo está contemplando as nossas vidas e ansioso por nos abençoar a cada dia mais. Por isso a nossa oração é, Pai, que a nossa vida seja levada ao Teu altar, que a nossa sinceridade seja vista por Ti, e que a partir daí a nossa oração possa chegar aos céus, e que dos céus o Senhor desça com resposta a cada uma das orações que estão sendo feitas aqui. Que todo o lar no qual a Tua presença não seja sentida, não seja real, não seja verdadeira, em qualquer lar que falte qualquer coisa para que a Tua presença seja notória, que possa ser quebrado agora, jogado por terra, em nome de Jesus. E os Teus filhos agora na oração de sinceridade estão fazendo a Ti, impondo as mãos em direção às suas casas, possam ver a paz que eles anseiam, a paz que eles querem, a paz que eles esperam reinar na sua casa, sendo uma verdade que possa ser contemplada com olhos naturais, porque eu creio que no coração de cada um daqueles que estão aqui, ela já é verdadeira, ela já é real, mas que os olhos reais, os olhos verdadeiros possam ver aquilo que a nossa fé já nos indica, já nos sinaliza, já nos mostra. Que cada um daqueles que estão aqui possam chegar em casa, e que se a paz lá não houver, se a paz lá não estiver, se a paz lá não estiver sendo sentida, que a simples chegada dos seus filhos lá possa levar essa paz, que essa paz possa reinar, que ela possa aflorar e que possa ser sentida e vista por todos aqueles que moram nessa casa, por toda a sua vizinhança, por toda a sua parentela, e que isso engrandeça ainda mais o Teu nome no meio dessas famílias. Eu profetizo assim, em nome de Jesus. Você pode dar um amém? Amém.
Amém. Você pode sentar. Bom, como melhorar meu relacionamento com Deus? O texto em que li de Oséias 6,3 nos dá uma direção que pode não apenas melhorar o nosso relacionamento com Deus, mas todo o nosso relacionamento, com o que quer que seja. O texto começa dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A melhor maneira que podemos fazer para melhorar nosso relacionamento com Deus é saber quem Ele é saber o que Ele gosta, é saber como Ele age. Isso precisa ser contínuo, não dá para fazer isso de forma absoluta, né? Por quê? Porque nós não temos condições de conhecer a Deus, aliás, não temos condições de conhecer as pessoas por inteiro, imagine Deus. Então o texto diz que à medida que eu conheço e prossigo em conhecer Ele, eu vou descobrindo coisas novas. E preste atenção, porque é muito importante no nosso relacionamento para com Deus, porque é um relacionamento que, quando eu me relaciono com minha esposa, por exemplo, eu tenho 32 anos de casado com minha mulher, e hoje, vivendo com ela, eu descobri que ela morava perto de alguém, que ela conhecia alguém que eu sequer imaginava que ela conhecia. Nós estávamos num almoço de família, e eu citei um rapaz que cozinha muito bem, um chefe, certo? E lembrei de uma vez que ele veio cozinhar para nós, e aí eu citei o nome dele na mesa. Falei, pô, nós tínhamos que chamar esse chefe para vir fazer aquela comida. E aí meu filho falou, olha, a filha dele é minha amiga. E aí quando a minha esposa perguntou, quem é? Quando meu filho disse quem era, ela disse, não, eu sei, ele morava no mesmo bairro que eu. E eu nem sabia, 32 anos. E hoje eu descobri que minha esposa, ou seja, 38 anos depois, eu ainda continuo. Eu falei, quantos anos? Não, 32. 32 anos depois, eu ainda continuo descobrindo coisas novas a respeito da minha esposa. Então a Bíblia diz que à medida que eu for conhecendo e prosseguindo em conhecer, com minha mulher ou com pessoas é diferente, porque é o relacionamento com dois imperfeitos, e no relacionamento de dois imperfeitos, tem ambientes em que ela precisa mudar, certo? E tem ambientes que eu preciso mudar. Mas quando é um relacionamento entre você e Deus, somente uma parte precisa de mudança, e essa parte somos nós. Que isso fique claro. Então, se eu quero melhorar meu relacionamento com Deus, eu preciso entender que Ele é perfeito, e que se tiver alguma coisa errada, se Ele estiver condenando alguma coisa, se Ele estiver estabelecendo algum limite, criando alguma oposição, inevitavelmente o errado dessa história sou eu, e não é Ele. Mas quanto mais eu o conheço e prossigo em conhecê-lo, mais eu posso evitar as coisas que o ferem, as coisas que ele não gosta, e fazendo isso, eu consigo me aproximar dele. Então eu estabeleci duas maneiras de se aproximar de Deus, pode até ter mais. Eu simplesmente peguei duas formas que nós podemos estar mais perto de Deus, melhorar nosso relacionamento com Deus. João capítulo 4, verso 23. João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o... Bom, esse texto está falando de um grupo de pessoas. E que grupo de pessoas é esse? O grupo de pessoas que Deus está procurando. Deus está procurando pessoas. Pessoas estão procurando Deus. Muitas delas acabam se desencontrando com isso.
porque elas procuram alguém cujo qual vai condenar um estilo de vida que ela decidiu viver, quer por opção ou por imposição de circunstâncias, mas quando elas tentam caminhar juntas, elas não conseguem caminhar, porque Deus não vai mudar porque é perfeito, e a pessoa não quer mudar porque acha difícil, porque encontra barreiras. Esse texto, Jesus está conversando com a improvável mulher samaritana, com alguém cujo qual a maioria das pessoas nem acreditaria que Jesus a abordaria, ainda mais para conversar sobre os assuntos que conversou. Mas aqui Jesus diz uma coisa: tem um grupo de pessoas que Deus está procurando, e se eu me tornar parte deste grupo, eu posso ser alguém que Deus está procurando. Meu relacionamento vai ser basicamente o mesmo se eu procurar a Deus. É verdade. O que eu quero mostrar a você é que existe mais de um modelo para se aproximar de Deus. O que Deus está buscando? Adoradores. É o que Jesus diz para a mulher. Deus está buscando adoradores. E que tipo de adorador Deus está buscando? Deus está buscando um adorador completo. E segundo esse texto, está em adorar a Deus em espírito. E eu quero colocar aqui para vocês essa parte espiritual com aquilo que é invisível. Deixa eu falar de uma forma bem simples. Aquilo que é invisível, ele é subjetivo, sabe, que está nas entrelinhas, que não está muito claro aos nossos olhos, que ele é concreto, porém concreto no mundo espiritual, mas não é concreto no mundo físico. Deus está procurando pessoas que sejam sensíveis o suficiente para ouvir, ou para ouvi-lo, num ambiente onde ele não fala com a voz audível de um ser humano, que possa senti-lo sem que seus olhos possam capturar a sua presença, que possa obedecê-lo mediante as sinalizações que só você entende, mas ninguém mais é capaz, que é capaz de fazer com que você seja o único para ir numa direção onde todos estão indo o contrário. Deus está procurando pessoas, adoradores, que o adorem nesse ambiente, que tenham sensibilidade de entender as coisas espirituais, os dons, a manifestação, a presença de Deus, a presença do mal. Nesse ambiente, onde olhos e razão não conseguem se conectar, mas Deus também está dizendo, através de Jesus, que Ele está procurando um recipiente, uma pessoa que consiga adorá-lo em espírito, mas em verdade. E eu coloquei a verdade aqui com os recursos visíveis, palpáveis e concretos no mundo físico, com seus recursos de tempo, de dinheiro, com tudo aquilo que as pessoas podem ver, sabe, aquilo que a Bíblia chama de fé visível, porque a fé, ela é invisível, mas a Bíblia diz que a parte visível da fé se chama obras, porque isso é um adorador de verdade. Ele tem a fé, a sensibilidade do mundo, invisível, subjetivo, mas ele tem a ação do mundo visível. Jesus está explicando àquela mulher samaritana que uma pessoa que consegue viver nessas duas esferas se torna um adorador verdadeiro. Às vezes você encontra pessoas muito boas em adorar em espírito, mas com muita dificuldade de adorar em verdade. Às vezes você encontra pessoas com muita facilidade de adorar em verdade, mas com nenhuma facilidade ou com muita dificuldade de adorar em espírito. Então Jesus está dizendo que se alguém conseguir vencer as adversidades,
as barreiras para se tornar um adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade, esse alguém se torna uma pessoa que Deus está buscando. Beleza, se Deus está buscando, pode ter certeza que Ele vai te achar, amém? Isso. Mas pastor, como é que eu consigo isso? Eu quero te dar outro texto, que também é exigência para quem deseja ou entrar no ambiente de busca, ou entrar no ambiente de uma vida, de um estilo de vida de quem Deus está buscando. E ele é Hebreus 11, verso de número 6. Coloca para mim. Mas não. Ora, sem é impossível. Bom, então já descobri uma coisa. Preste atenção. Eu quero estar perto de Deus, e a melhor maneira de estar perto de alguém é criar afinidades, tornar um ambiente agradável. Nós temos o desejo de estar em lugares, perto de coisas, comendo coisas, vivendo em ambientes onde nós, como é que eu vou dizer? Nos sentimos satisfeitos. Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam: pastor, qual é a melhor maneira de ter um filho e trazer a nora ou o genro para a sua casa? E eu sempre digo: criar um ambiente saudável e agradável na sua casa. Casa de sogro, a regra deve ser o seguinte: boca fechada e bolso aberto. Facilita bastante. Quanto mais você cria um ambiente agradável, o texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, você vai criar um estilo de vida onde não há fé, certo? É um estilo de vida onde Deus não se agrada. E preste atenção, eu preciso separar um pouquinho isso aqui. Quando eu falo de relacionamento com Deus, eu não necessariamente estou botando ele junto com salvação. Eu queria tirar um pouquinho essa conexão, tá certo? Salvação, você recebe a Cristo como seu Salvador, seu nome está escrito no livro da vida, você vai viver com Ele na eternidade, amém? Não é disso que eu estou falando aqui agora. Me parece que por muito tempo prepararam a igreja só para esse estilo de vida, o estilo que me diz: eu vou morar no céu. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um estilo de vida onde você traga o céu para a terra enquanto você não vai para lá. É isso que eu estou procurando. Tá certo? É um ambiente onde o céu se manifesta. Oração do Pai Nosso: seja feita a sua vontade, assim na terra, na minha vida. Na terra, na minha vida. Não dá para fazer na terra inteira. O mundo jaz no maligno, então não dá para fazer no mundo inteiro, mas dá para fazer na minha casa, dá para fazer na minha igreja, dá para fazer na minha família, dá para fazer nos meus negócios, porque eu sou capaz de mudar meu mundo, e de por todo mundo, que mundo o meu, e mudar o meu mundo, que isso fique claro. Então quando eu falo relacionamento com Deus, eu não estou falando de vida eterna, eu estou falando de satisfação e de prosperidade na vida terrena, certo? Que venha o teu reino, é a oração do Pai Nosso, não é que eu vá para o teu reino, que venha. Enquanto eu não vou para o teu reino, o teu reino sai do céu e vem para mim, e pronto. É assim que funciona. A minha proposta é essa. Quando eu estou falando de relacionamento, nossa, não está falando que não é salvo? Não é disso. A Bíblia está falando de duas vidas, que isso fique claro. Uma vida eterna que temos em Cristo Jesus, pelo poder de seu sangue, o sangue que derrotou a morte na cruz do Calvário, certo? Amém? Isso. Mas não é disso que eu estou falando agora. Não estou falando do sangue dele para nos limpar do pecado. Eu estou falando de um nome que é sobre todo nome. Eu estou falando de um ensinamento que pode trazer o céu para a terra e fazer com que vivamos uma vida extraordinária aqui. Que isso fique claro, porque senão as pessoas podem confundir isso. Eu estou falando para viver um relacionamento com Deus, não é para ser salvo por Cristo, simplesmente. São duas coisas para mim poderosíssimas. É lógico que a mais importante é a salvação. Buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça.
No princípio criou Deus céus e terra. Não ajunte tesouro na terra, onde ladrão traça e ferrugem. Não estou colocando. Prioridade é vida eterna. Quem aqui já sabe que se partir agora, ou se a trombeta tocar agora, você vai viver com Ele na glória? Levanta a mão, por gentileza. É isso aí. Viu a quantidade de gente que ficou? Vai no segundo ônibus. Tá certo? Mas se eu perguntar, quantas pessoas aqui têm uma qualidade de vida terrena bem ruim, frustrante, talvez o número de pessoas aumentem. Então minha proposta é isso, é viver num ambiente onde eu vou morar no céu, sim, mas todo mundo que olhar para a minha vida vai ver que o Senhor mudou a minha história para sempre, aqui na terra, amém? Então vamos lá, eu pedi o texto? Não? Hebreus 11:6. Vamos lá. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é o quê? É o quê? Necessário para quê? Para aquele que quer se aproximar de... Então presta atenção, tem alguma coisa aqui que é necessário, não é opcional. Se eu quero me aproximar de Deus, é necessário duas coisas. Eu já aprendi um pouquinho atrás que eu posso me tornar um adorador, que o adora em espírito e aí ele me acha e está tudo certo. Mas aí eu mostrei que seja lá, naquele ambiente, ou agora, no que eu vou mostrar para vocês, a fé é requisito obrigatório. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que todos aqueles que vão buscar a Deus se submetam a duas coisas. Primeiro, creia que Ele, e depois que Ele é galardoador dos que... Preste atenção, duas coisas são importantes agora, se eu quero me aproximar de Deus. Primeiro, eu vou precisar crer. Note que eu só estou reafirmando lá de cima a fé. Eu vou ter que crer que Ele o quê? Existe. Isso parece lógico, mas não é. Isso não é lógico, principalmente para os adoradores altamente habilidosos a adorar em verdade. Talvez isso seja um pouco mais fácil para os adoradores. Por isso que quando você encontra um espírita que se converte, para ele é muito mais fácil, porque o diabo é muito mais escrachado. O poder do mal, muitas vezes, a oposição, deixa eu tratar que senão fica agressivo. A oposição, ela é muito mais escrachada. Deus é muito mais recluso, é muito mais, eu não vou falar tímido não, sabe, hein? Comedido. Você pode ver, num ambiente, dependendo do ambiente que for, que o espírito, dependendo de onde esse espírito seja, falar para tu ir lá no alto daquela pedra, fazer um sacrifício, e tu não for, você pode ter certeza que o negócio fica ruim para tu. Mas Deus te dá a opção, se você não quiser ir, certo? Você pode sofrer consequências, mas dos seus próprios erros. Então, às vezes nós olhamos e vemos que esse ambiente onde as pessoas têm o contato espiritual com o outro lado, quando eles vêm para cá, eles já vêm com a certeza de que o outro lado existe. Eu não sei a sua primeira experiência. A minha primeira experiência foi com Satanás, durante, sei lá, 4, 5 meses, 6 meses. Cadê meu cunhado? Está aqui? Está lá em cima, certo? Meu cunhado enfrentou comigo tudo isso dentro da mesma casa, eu, ele, minha esposa e meu sogro, tá certo? Então eu conheci o diabo antes de conhecer a Deus. Então hoje eu não tenho problema nenhum com o mundo espiritual. Eu sei que ele existe, mas isso não é fácil para todo mundo. Dependendo do nível de crise que você enfrenta em determinados momentos, você pode se perguntar: será que Deus existe?
Mas para andar perto de Deus, diz ali, é necessário que creia que Ele, e outra coisa que é necessário, que é um problema para algumas pessoas entender, que Ele é galardoador, que Ele premia. E aquele prêmio ali não tem nada a ver com grana, com dinheiro aqui na terra não. Aquilo ali está falando galardoador, não é coisa que você recebe aqui não, é coisa que você recebe lá na glória. E que isso fique claro. Por quê? Porque isso aqui nos define algo preciosíssimo. Sabe o quê? Que se eu fizer e o outro não fizer, no reino de Deus eu recebo mais que ele. Note que eu não vim falar de salvação, eu vim falar de galardão. O que eu estou querendo te mostrar é que Deus quer nos impulsionar a fazermos, a trabalharmos, a nos dedicarmos. E fique tranquilo que não é para salvar você mesmo, porque para salvar você mesmo, você não precisa fazer isso. A fé é algo que você não merece, ou a salvação é algo que você não merece. Mas a Bíblia diz: se eu perder a vida por amor dos outros, se eu trabalhar para Deus, para levar outras pessoas para o céu, se eu criar uma maneira onde eu melhoro a qualidade de vida de outras pessoas, eu serei premiado por isso. Você já parou para pensar nisso? Você é daquele, não sei como é que eu vou falar, eu posso falar que eu estou na igreja, que eu sou pastor, se o nego não gostar, depois a gente conversa no gabinete. Você é só daquele que quer ser salvo? Pastor, como é que o senhor fala isso? Só ser salvo? Ser salvo já é uma bênção, sim ou não? Mas se tiver alguma coisa além da salvação, um galardão, se lá tiver assim um Fusquinha ou uma Ferrari, pense lá no céu, tu quer andar de quê? Ninguém fala, porque eu sei que é romper um paradigma. Falar que Deus premia, falar que lá vai ter algo que torna alguém num nível maior do que alguém, mas fica tranquilo, porque lá não tem inveja. Não sei o que tem, mas não tem. Então a Bíblia está dizendo: se eu vou me relacionar com Deus, é necessário que eu creia que Ele existe, e é necessário que eu entenda que Ele recompensa, amém? Ele disse isso para Pedro: será recompensado nessa vida, quando Pedro perguntou, e na outra também. Só que na outra não são coisas materiais. Mas é importante eu entender que se eu vou me relacionar com Deus, Ele está explicando para mim e para você como as coisas funcionam. Vamos lá? Eu estou procurando gente. Opa, então o que eu faço? Eu posso parar de procurar Deus e me comportar de uma maneira que Ele está, de viver como alguém que Ele está procurando. Você vai viver com Ele, sim ou não? Isso. Você pode não entender, esse não é meu modelo. Eu já vou te mostrar o modelo daqueles que buscam. Eu sou aquele que vou buscar a Deus. Então você vai buscar a Deus: buscar-me-eis e me encontrareis. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que a porta, que bater, a porta se abre. E presta atenção, apesar do texto dizer: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei, batei, vos abri. Não tem nada desse negócio de pedir, pedir, nem bater, bater. É só uma vez, bate, abre, certo? Não tem esse negócio de repetição. Que isso fique claro. O que nós precisamos é entender que Deus está buscando se relacionar comigo e com você o tempo inteiro, e Ele está nos oferecendo o caminho para que isso aconteça. Então eu te mostrei o primeiro. Qual é? Torne-se alguém que Deus está buscando. Quem Ele busca, pastor? Alguém que vive como um adorador, que o adora em espírito e em... Então beleza, se relacionou com Ele, está tudo certinho. Mostrei aí que tem que ter fé e tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Mas vamos aqui então um outro modelo, porque não é o único. Aliás, esse modelo me parece ser um modelo quase universal, o modelo daqueles que o buscam, daqueles que vão buscar. Mas pastor, como é que o senhor vai mostrar isso? Coloca Jó 8,5, que eu vou mostrar os dois modelos no mesmo ambiente. Isso. Mas se tu de madrugada buscares a e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. Presta atenção que nós temos um grupo de pessoas visitando Jó.
Me parece que o modelo de Jó foi viver um estilo de vida onde Deus o buscaria. Jó está vivendo um estilo de vida onde ele se tornou um verdadeiro adorador, e quando o diabo passa, Deus disse a Satanás: tende visto o meu servo Jó? Pastor, por que o senhor diz isso? Porque Jó diz que até o presente momento vivia um estilo de vida. Eu só te conhecia de ouvir. Como assim? Você não estava me buscando? Ele diz: não estava te buscando, eu só te conhecia de ouvir. Mas então como é que você tornou referência? Porque eu me tornei um verdadeiro adorador. Eu peguei aquilo que eu sabia que Deus queria que eu fizesse, e eu fiz. E quando eu fiz, eu chamei a atenção de Deus e pronto. Mas quando Jó está vivendo na crise, o outro modelo vem ao encontro dele. E agora os homens vêm e dizem: mas Jó, depois você pode ler, o que você fez de errado? Fala alguma coisa, o que houve? Você vacilou. Mas se tu de madrugada buscar esse é o outro modelo, o modelo das madrugadas. Esse é um modelo, não é o único, mas ele funciona, da oração na madrugada, do jejum. Não estou dizendo que um substitui o outro, não é nada disso, não estou entrando em confronto, não é isso. Só que eu estou cansado de ver gente tentando encontrar Deus no modelo errado, e aí essa pessoa acaba não conseguindo. O tempo vai passando. Eu olho para pessoas na igreja, vejo pessoas sobrecarregadas, desanimadas, que vêm para a igreja mais doida para Jesus voltar agora. E não é porque amam a volta dele, é porque estão cansados do sofrimento dessa terra. Isso não faz sentido para mim. Eu quero que Jesus volte agora. Por quê? Porque eu não estou nem aí para quem não recebeu ele ainda. Eu estou querendo acabar com a minha dor. O que é isso? Suicídio em massa? A proposta não é essa. A proposta é um evangelho que entra na sua vida e que muda a sua vida a tal ponto de que as pessoas nesta terra começam a olhar para você e dizer: o que é isso que está acontecendo na vida dele? Quando nós olhamos aqui, o que nós vemos é um outro modelo chegando para Jó e dizendo: cara, tu fez algo de errado, busque a Deus na madrugada, Deus vai ter misericórdia de ti. E o Jó deve estar pensando: cara, eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não estou recebendo essa perseguição porque eu vacilei, porque eu pequei. Não é isso. Só tem um jeito de explicar isso: Deus está querendo me levar para um outro nível de relacionamento com Ele. Porque às vezes o que Deus está fazendo com você não é te punindo de um erro, é criando um ambiente para te forjar, para levar para um outro relacionamento com Ele. Mas pelo amor de Deus, isso tem que ter prazo de validade. Lutas e batalhas. Porque eu estou no deserto. Meu irmão, está lá Ismael, cresceu, se fortaleceu onde? No deserto. Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. Eu mostrei isso, eu já mostrei em outra ocasião, mas coloca de novo para mim aqui, ó. Tem que ter cuidado para não passar do horário, faltam 5 minutos. Coloca Deuteronômio 28. Bota aí, por favor, acho que esse vale a pena. Quem aqui já ouviu aquele texto, já cantou a música de Nani Azevedo, certo? As bênçãos do Senhor te seguirão. Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. É maneiro, não é? Onde eu colocar minha voz, bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo. Tem gente lascando no campo, na cidade, em tudo quanto é. E esse texto explica, cuidado com o louvor aí que eu tomo no lugar de vocês. É isso aí. É isso aí, não fica ninguém, mas eu tomo, sou pastor. Verso 1, lê para mim. E será que? E será que? E será que?
Então, essa é uma promessa que é o quê? Condicional. Se pensa, se você fosse magra, se você fosse rico, se você fosse bonito, e se você, se, ninguém está vivendo nada ainda, é só se o quê? A voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de quê? Isso, todos os que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as, boto 2, vou ler bastante, vou falar um pouquinho, 2, e todas as bênçãos virão, e isso, as bênçãos vêm atrás de tudo, fica até desviando. Nossa, aqui, já viu, você já pegou onda, já surfou? Sim ou não? Isso, aqui no Mar de Xerém, é um negócio fantástico. Eu nunca surfei também não fica com... Não, mas eu já vi. Os caras vão, aí lá vem uma onda. Aí ele olha e descobre que aquela onda não é, mas é uma onda, sim ou não? Aí ele deixa a onda passar. Quando você anda com Deus, você fica de olho nas bênçãos, essa pequenininha. Não é essa bênção também não. Não, agora vem uma benção. Aí a bênção vem atrás de tu. Às vezes você tem que falar, calma, poxa, nossa, não estou querendo agora não. Tem gente pensando, isso existe, está aqui na Bíblia, ninguém nunca te mostrou, né? Essas bênçãos virão sobre isso, e te isso, pastor, não vivo nada disso, porque a voz que você está ouvindo é a voz do chifrudo, entendeu? Se você ouvir a voz de... Aí olha que coisa fantástica, verso 3. Presta atenção, gente. Quando tu faz isso, você é bendito onde? Em qualquer lugar. Você vai para a cidade, as bênçãos estão lá atrás de tu. Você vai para o campo, aí tem gente que diz, se eu mudar para São Paulo, pode ficar em Xerém, no campo. Se eu for para a América, minha vida muda. Sua vida muda quando a obediência ao Rei dos Reis entrar nela. Aí não interessa onde você estiver, Deus vai estar lá para te abençoar. Está aqui, ó. Entendeu? Aí você fica perto dele. Bendito será no... Vamos lá, rapidinho. Vocês me dão 10 minutinhos? De vez em quando eu termino mais cedo. Ah, pastor, eu tenho que ir embora porque deixei meu filho na casa da sogra. Vai, meu filho. Vai, porque não brinca com cobra. Vamos embora. Presta atenção, olha que coisa maravilhosa. Verso 4. Bendito teus filhos serão abençoados. O fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, o rebanho das tuas ovelhas. Olha que cara abençoado. Vamos lá para o 5, irmão, para dar rápido. Bendito o teu cesto e a tua... Vamos lá, só benção. Bendito serás. Olha só, estou entrando e saindo, pensa nisso. Meu Deus, põe aí o 7, irmão. Me ajuda aí. O Senhor entregará. Aí tem uns irmãos que gostou agora. Os inimigos, isso. Voltamos para a sogra. Se levantarem contra ti, e está tudo aí, não vou nem ler não. Verso 8. O Senhor mandará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que tu puser, e te abençoará na terra em que te der o Senhor teu. Verso 9. O Senhor te confirmará para si como povo, como te tem jurado, né? Quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus. Bora para frente, vida que segue. Todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do... Presta, todo mundo que olhar para você e vai dizer, Deus é na vida dele, Deus é na empresa dele, Deus é nos negócios dele. Ele vive tudo isso porque Deus é com isso. Olha que beleza. E aí terão temor, ninguém se mete contigo. Quando nego só quer chutar cachorro morto. Viu que Deus é contigo, ninguém se mete. Está lá a prova do Ezequiel. Tal do Senaqueribe cismou de invadir. O dia que Deus chegou lá, mandou um anjo só. Quantos anjos? Um só, para não ter fogo amigo. O anjo chegou lá, matou tudo, estilo Matrix.
Matou todo mundo. Sabe o que os inimigos vinham visitar Ezequias? Sabe como é que eles falavam? Ezequias, gente boa. Falei com o Senaqueribe, não se mete com Ezequias. O pai dele não valia nada, mas ele é gente boa. Porque quando Deus é contigo, meu filho, ninguém quer se meter contigo. Eu já brinquei de carniça. Quem aqui já brincou de carniça? Qual era a frase da carniça? Quando eu bato... coisa do Satanás, não é verdade? É só começar a apanhar que todo mundo bate. Vamos voltar para aqui, porque estamos na palavra de Deus, não é na carniça. Isso, bota 11, irmão. Eis que o Senhor te dará em abundância bens do fruto do teus filhos vão ser ricos aí. Olha aí, quem está afim dos filhos ricos? Para ajudar nós, louvado seja Deus. Isso, tá, o fruto dos animais também, da terra. Isso, vamos embora, por 12. O Senhor abrirá do seu bom. Não termina nunca. É benção quando entra, benção quando sai, benção no campo, benção não sei o quê, benção nos filhos, benção nos netos, benção em todo mundo. E abre o tesouro para dar a chuva. Olha aqui. E emprestarás. Porém tu pensa, não é para virar agiota não, hein? Segura a onda, tá certo? É só a palavra de bênção. Verso 13. E o Senhor... E aí, gente? Cabeça e não? Você vai estar sempre? E não? Isso. Mas quando isso acontece? Verso 14 é fantástico, presta atenção. Bom, não é, gente? Sim ou não? Agora presta atenção no 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os mandamentos, seus estatutos que hoje te ordeno, então... Fala para quem está do seu lado assim: maldição. Provavelmente nunca deixaram você ler depois do 14. Mas preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Aqui começa a maldição. Qual é o versículo? Põe aqui, irmão. 68. 28, 68. Põe. E o Senhor te fará voltar ao Egito no navio. Você lembra do tal do Egito? Lugar bom. Eles estão voltando. Quem? Os que se lascou. Está tudo aí, ó. Agora vamos para a ciência exata, a tal da matemática. O capítulo 28 tem quantos versículos? Quantos falam de bênção? 14. Diminui aí. 68 menos 14, 9 fora, deu quanto? Dever de casa. Lê 54 versículos que vai acontecer com quem não ouvir. Menina, talvez vai estar narrando sua vida. Você vai falar: me lasquei aqui no campo, fui para a cidade, tomei um pau, casei a primeira vez, me lasquei, casei a segunda, está mais lascado que a primeira. Aí fui para a terceira, aí já virei vascaíno, não é verdade? Aí o negócio só vai piorando, e aí não posso falar mal do Vasco, não, que o Vasco agora está arrebentando. O Vasco agora está arrebentando. O Flamengo está ruim, meu Deus do céu. Vamos orar, gente. Vamos orar para o Flamengo. Vamos orar. Bom, gente, preste atenção. Jeremias 29, 13, deixando a brincadeira para lá. Encerra aí. O pessoal guarda o 28 aí agora e vai ler em casa. Jeremias, rapidinho. 29, 13. Buscar-me-eis quando me buscar de todo o vosso. Esse está no modelo da busca, não tem nada de errado nisso.
Me busca de madrugada, mas você vai me achar quando me buscar de todo o vosso. É o modelo da busca. Se esse é o seu, vai para a madrugada, vai para o joelho, vai para a campanha, e vai para a oração, e vai para o jejum, e vai, e busca, porque aquele que busca, aquele que pede, isso, aquele que bate, então é promessa, fica tranquilo. Não é o único modelo, mas joia. Que Deus te abençoe. Amém? Agora preste atenção, Hebreus 12, 14. Isso aqui é universal, para aqueles que buscam ou para aqueles que estão sendo procurados. Tá certo? Vamos lá? Hebreus 12, 14. Segui a paz com sem a qual ninguém, seja você do grupo A, do grupo B, do Projeto Recomeçar, da Igreja Batista, da Presbiteriana, seja você do que for, ninguém vai ver Deus, ok? Pelo menos ver no contexto de salvação, de ser salvo. Ver vai ver, porque todo olho verá, todo joelho se dobrará, certo? Mas ninguém, se não tiver duas coisas. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Dá para ter paz com todo mundo? Então já fomos para o inferno. Nós já lascou aqui, já. Deixa eu falar da santificação, depois eu volto para a paz, que é mais difícil. Então é paz com quem? Com esse que você pensou agora que não quer. É isso aí. E a santificação. Gente, se tem uma coisa que Deus quer para ser íntimo dele, é que fujamos do pecado. Não é perfeição, é aperfeiçoamento. Entrar num processo de limpeza, onde amanhã você é melhor que hoje, depois, pode ser pouquinho, mas vai devagar, vai dividir, vambora. Isso é o processo de santificar. Isso, sem o qual, esse ninguém é ninguém de ninguém mesmo, verá a Deus, tá certo? Mas tem um pior, porque eu achei que o pior era só ser santo, mas o ser santo é mais fácil do que ter a tal da paz com todo mundo. E aí eu fui para Romanos 12, 18, bota aí. Romanos 12, 18. Esse texto me ajudou tanto, gente. Se for possível, em algumas traduções diz: enquanto depender de vós, faz o quê? Tem de paz com, porque é requisito para encontrar com Deus, sim ou não? Mas aí tem um salmo, o 120. Bota o 120 verso 6, que ele me ajudou demais. Apesar de estar no Velho Testamento, a Bíblia não se contradiz. Salmo 120. Fica tranquilo que o 119 é grande aí, estão passando as páginas. Vamos lá? A minha alma há bastante tempo habitou com os que, verso 7, pacífico, mas falando eu, eles já estão querendo o quê? Ou estão prontos para guerra. Preste atenção. Não dá para ter paz com todo mundo. Não dá. A santificação dá porque depende de você. Paz com outros depende também dos outros. Mas preste atenção, você nunca, independente do que as pessoas te façam, você pode até não conseguir conviver com elas, mas você nunca pode deixar de amá-las a ponto de não orar por elas para que eles sejam alcançados pelo Evangelho. Não vai dar para conviver com muitas. Se dependesse de você, às vezes até daria, mas o comportamento da pessoa muitas vezes faz com que você se sinta obrigado a se manter afastado. Às vezes pode ser alguém íntimo seu, que você descobre que não dá para conviver. Mas se eu quero melhorar meu relacionamento com Deus,
Eu preciso conhecê-lo. Conhecei e prossiga. Cada dia você vai descobrindo. E aí, gente, o que eu te dei é universal. Mas sabe o que é pior? É que além do universal, ainda tem aquilo que Deus permite que outros façam e você não. Vamos lá, Noé era um homem de Deus, sim ou não? Sim. Bebeu um vinho e ficou embriagado, sim ou não? Sim. Pois é. Era permitido para Noé beber? Sim, mas não podia se? Mas era permitido para ele beber? Sim. Beleza. Sansão era um homem de Deus, sim ou não? Sim. Podia tomar vinho? Não. Podia comer uva? Não. Era servo de Deus? Sim. O outro também era. Mas a um era permitido, ao outro não. Porque além daquilo que eu mostrei aqui, tem coisas que Deus vai dizer para você. Você não pode usar, você não pode ir, você não pode fazer, você não pode falar. Mas por quê? Porque isso é o meu relacionamento contigo. E acabou. Você consegue entender isso? Então, para andarmos perto de Deus, nós podemos descobrir aquilo que cabe para todo mundo. Mas quando você tiver bem elucidado, bem esclarecido do que diz respeito a isso, ainda tem um ponto mais adiante, que você vai conhecendo. Abner, você não pode fazer isso. Elaine, você não pode usar isso. Sidney, nesse lugar o Osias pode ir, mas você não pode. Olha, Osias, certo? Naquele lugar lá, o Sidney pode ir, mas eu não quero você. E pronto. Então cuidado, sabe o que aconteceu por muito tempo? Alguém recebia uma instrução particular, ia para a igreja e dizia que ela era universal. Deus aparecia para uma mulher e dizia para ela assim: eu não quero a senhora de calça comprida. Você acredita que Deus falou isso para uma pessoa, sim ou não? Claro. Mas você acredita que Deus mandou todas as mulheres não botar calça comprida? Não. Você acredita que em algum momento Deus falou com alguém para não cortar cabelo? Sim, está lá na Bíblia. Mas você acredita que Ele falou para todo mundo não cortar cabelo? Não. É esse ambiente onde tentaram colocar todo mundo numa fila indiana, com os mesmos comportamentos, com os mesmos processos, que matou a fé de muita gente. Não deixe ninguém fazer isso com você, nem eu. Se subir aqui com a palavra com o propósito de manipular vocês, rejeite. Tem que estar na palavra de Deus. Você tem que sentir paz no seu coração e sentir que Deus está falando contigo. Você está entendendo? Chega de viver uma vida medíocre. Está na hora de você viver o extraordinário, sensacional, e descobrir de uma vez por todas o que Deus tem com você. Posso ouvir um amém?